Olá, vamos à nossa oitava. Hoje nós vamos trabalhar exatamente esse assunto aqui. Fazendo gestão com ponto-função. Para usar o valor de ponto-função com a empresa, eu preciso, para dimensionar o valor do ponto-função no custo do processo de desenvolvimento. Quanto é que custa o meu ponto-função na minha empresa? Os custos que eu colocados por ponto-função estão adequados? Eu também vou precisar controlar e estimar projetos a partir de bases estatísticas. A gente já viu que nós temos métodos de estimar, tem várias propostas, várias coisas matemáticas, mas o mais eficiente em ponto-função é a gente ter uma boa base estatística. Os métodos de estimativa, eles nos ajudam no sentido da gente poder conferir, diminuir o risco, etc. E depois fazer gestão usando ponto-função, ou seja, quanto vale esse trabalho? Quanto é que eu posso pagar nisso daqui? Então está aqui, ó, custos fixos e variáveis de uma empresa para o ponto-função. Toda empresa tem o seu custo fixo, mas o custo fixo são coisas fixas dentro da empresa. Empregado, secretária, aluguel, telefone, pororó, etc. E o custo variável que é ligado à produção, analista, programador, no caso de sistemas. Pessoal digitador, pessoal que trabalha no desenvolvimento, que é um custo que vai depender do trabalho que eu tenho. Vai ter que ser transformado em termos de ponto-função, para poder trabalhar isso. A outra coisa que a gente precisa ter já definido é o processo de desenvolvimento. Não é possível você querer fazer gestão se você não tem um processo, não sabe como a coisa é feita, não é como é que é trabalhado. Esse negócio de improviso é que não dá certo, dá para o programador que ele faz. Quanto tempo você leva aí, fulano? Aí eu acho que não é isso que a gente quer fazer um negócio profissional. Já falei que software é engenharia, não é arte. Nessa linha, quando eu tenho um produto, eu tenho que definir um processo, não me interessa se o processo é espiral, se o processo é Scrum, se o processo é prototipação, não interessa. O processo depende do produto que eu quero fazer, mas ele tem que estar estabelecido. Esse tipo de produto eu faço assim. Esse outro tipo de produto eu faço assado. A gente, quando estabelece o produto, já define o processo. E o processo já tem essas suas atividades e os seus controles. Em cima dessas atividades e desses controles que eu quero fazer as minhas medições, até para fazer a minha base estatística, fazer uma base estatística racional. Hoje, quando a gente trabalha com um processo que ele está estabelecido, formalizado, a gente diz que a gente está no nível 3 do CMM, que é um nível de qualidade. Nenhuma empresa que trabalha para a Petrobras e para outras grandes empresas do governo aceitam empresas que não estejam no nível 3 de certificação de qualidade, ou seja, nível 3 do CMM. Porque no nível 3 garante que eu tenho processo e garante que eu já tenho medidas e maneiras de acompanhar esse processo. Então, quando a gente coloca isso daqui, estamos imaginando que nós estamos indo para o nível 3. Né? E relacionar os custos e prazos com as etapas do processo. Né? Normalmente em termos de percentual do ponto-função. Quanto é que eu já produzi? 10% do total, 5% do total. Se eu tenho essa noção, eu sei exatamente quanto eu estou gastando em cada etapa, e é isso que nós vamos fazer, tá? E vamos apresentar aqui alguns estudos de caso com parâmetros de custos e prazo, tá? Deixa eu trazer esse negocinho para cá. Pronto. Vamos. Processo de desenvolvimento. Um aspecto importante, eu já coloquei, é o processo de desenvolvimento. Eu tenho que ter ele definido. Não pode ser o processo que vai lá ver que bicho dá, e deixa que o programador faz. Não pode ser assim. Eu tenho que dizer assim, na minha primeira etapa eu faço isso, na segunda etapa eu faço aquilo, etc. Tá? As empresas hoje buscam padronizar o seu processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento hoje é importante até para a gente poder colocar gestão profissional em cima dele, né? Então, dependendo do produto, já coloquei, a gente diz que processo vai usar. Existem metodologias hoje que padronizam, tem um negócio chamado templates, ou seja, formas que precisam ser preenchidas,
que em cada etapa do processo já vão colocando essas coisas. Eu posso citar o Praxis, que é gratuito, desenvolvido pelo engenheiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem o RUP, que é super conhecido, e tem outros aí que já tem um conjunto de templates que facilita o desenvolvimento e o controle, né? O nível 3 que eu coloquei aqui é uma referência mínima, né? Hoje as empresas estão querendo ir para nível 4, quando eles já estão com esse processo de medição maduro, e depois para o nível 5, que é já uma evolução. Então, quando a gente tem nível 3 no CMM, com templates, a gente já imagina que tenha profissionais treinados, pessoas que saibam trabalhar em cada posto de trabalho, né? E as empresas, elas têm dois tipos, custo e fixo. O custo total da empresa, em um determinado período, é a soma dos dois custos. Tem que somar os dois custos. Na empresa que trabalha com um ponto de função, deve-se determinar o valor em termos de monetários para o ponto de função produzido. Isso quer dizer o seguinte: se a minha empresa custa X de fixo, mais Y de variado e produz L pontos de funções, né, se eu pegar esse total aqui e dividir por L, vai dar o custo por ponto de função, né, que é isso que a gente quer, em cima disso que a gente vai fazer orçamentos, etc. Então está aqui, eu fiz aqui um exemplinho que considere a empresa que trabalha com custo de ponto de função, um custo de ponto de função de R$ 135 e usa o seu processo de desenvolvimento para um módulo de sistema segundo as etapas mostradas na tabela. Ou seja, essa empresa é organizadinha e já fez assim, levantamento de requisitos. O processo dela é assim: análise, projeto lógico, programas, testes, implantação e telas. Quer dizer, ele fez isso assim. Aí ele calculou lá no final, deu o total, o prazo deu 180 dias, o esforço deu, sei lá, tantos meses. Aí o camarada pegou aqueles tantos meses e verificou mês a mês quanto é que ele foi gastando. Então ele pode dizer o seguinte: olha, nessa fase aqui eu gastei 5% do tempo do projeto total. Nessa outra fase aqui, 15% do projeto total. Com isso ele começa a ter a noção de qual é o tempo, qual é o espaço, qual é o custo que ele tem em cada etapazinha dessas aqui, né? Então essa tabela é que é o nosso objetivo, criar. Então está aqui, determine o esforço para a etapa de análise de um teste, sabendo que a aplicação terá 200,2 pontos de funções ajustados e que a empresa leva 3 horas para implantar um ponto de função. Então, que eu estou pedindo assim, em cima disso daqui, eu vou dar um orçamento só para o teste de uma aplicação que eu contei. Quanto gasta na fase de testes? 20% disso, 40 pontos de funções. Não é 40, o equivalente, o esforço equivalente a 40 pontos de funções são gastos só em testes, porque eu já tenho uma base estatística que me diz que 20%, né, das minhas aplicações, 20% do meu total eu gasto aqui. Então, entenderam por que a gente precisa ter essa tabela? Para poder dizer o que a gente gasta em cada pedacinho. Tá aqui, solução. Eu também somei análise, né? Análise mais testes. Então, 15% mais 20% igual a 35%. Esforço, 45%. Prazo, 35% desse negócio aqui deu 70,07 pontos de funções. Como cada ponto de função leva 3 dias, portanto, 3 horas, eu vou levar 10,21, pelo amor de Deus, ninguém vai responder 10,21, né? 210,21 não é inteiro, a gente está querendo dar um orçamento, então é inteiro. Isso aqui não é prova de matemática, é para botar a conta redondinha, e nós estamos falando de engenharia, a gente fala com aproximação para cima. E qual é o esforço? O esforço aqui, 45% de 200,2, 90,09, e o custo era 135 pratas, né, por ponto função. Portanto, o meu orçamento para fazer essa etapa do projeto na minha empresa, que tem, nesse momento, com seus custos fixos e variados, dividido pelos pontos de funções produzidos, R$ 135,45 por ponto função,
Se eu multiplico esses pontos funções aqui, eu já sei que eu preciso dar um orçamento de 12.202,69 centavos. Aqui vocês podem deixar os centavos. Tem gente que bota até pela questão do super. Assim, o que não vale é quantas horas leva? 210,21 horas, né? Aí é complicado. Custo de um ponto função. Vamos ir mais devagarinho aqui. Vamos supor, para efeitos didáticos, que uma empresa entregou num prazo de um mês 180,2 pontos funções. Ah, isso quer dizer o quê? Estou trabalhando com ponto função ajustado ou não ajustado? Olha aqui, cara, isso aqui é um número real. Portanto, é ponto função ajustado. Essa empresa trabalha com ponto função ajustado. Essa mesma empresa tem um custo total de 27.580. O custo dessa empresa por ponto função é 27.000 e tal, que a gente botou aqui, 7.580, dividido pelos pontos funções que ela produziu. Então, para fins de controle e orçamento, o custo dela o valor do ponto função é R$ 1.515,38 por ponto função. Então, é importante o quê? Saber calcular isso aqui, saber calcular o ponto função das coisas e ter esse valorzinho aqui. Esse valorzinho ele pode ser atualizado todo mês. Então, no mês de hoje, eu uso a referência do mês passado. Posso colocar uma diferençazinha, porque eu posso verificar, vai ter aumento de empregados. Qual é o aumento? Tanto. Então, eu posso verificar qual é o impacto que isso vai dar no meu custo de ponto de função e já ir atualizando isso, para usar nos orçamentos. Mas, de uma maneira geral, isso é simples assim, não precisa complicar. Valor calculado. O calculador foi determinado nas condições para um valor de aluguel, um nível de salário e outros aspectos, que podem ser alterados, portanto, devem ser revistos periodicamente. Nesse mesmo período, segundo o cálculo feito, é esse. Mas pode ser que no mês seguinte não seja, né? Pode ser que eu já saiba que eu estou crescendo com um custo de 3% ao mês, portanto, se eu quiser fazer um orçamento para daqui a, 10 meses, eu vou botar 1.515 vezes 30% acima, porque eu já sei que isso aqui vai crescer em termos de custo. Então, essa mágicazinha financeira, a gente tem que buscar na empresa ajuda, até com alguém que esteja fazendo a parte de controller, né? Que normalmente as empresas têm. Isso aqui é um gráfico que vocês break-even point, né? Que é o seguinte, tá aqui, custo fixo, aqui ó, fixo, então é uma reta, custo variado, tá aqui, não é isso? E aqui está a minha receita, em ponto função. E o meu custo? Em ponto função. Portanto, eu consigo criar aqui, ó, é nesse ponto que a minha empresa começa a ganhar dinheiro, que é o break-even point, né, o ponto de equilíbrio, quando a despesa é igual a receita. Se você não atingir isso, meu chapa, vai tomar prejuízo. Então, isso aqui é a linha de prejuízo e isso aqui é a linha do lucro. Agora, para poder desenvolver nossa técnica e colocar o ponto função valendo, né, eu preciso estabelecer o que a gente chama de uma linha base. E o que é uma linha base? Uma linha base é exatamente dizer as coisas que eu vou medir, aonde eu vou medir. Né? Então, isso é que vai constituir a baseline. Então, a linha base é exatamente isso, é definir, olha, para esse tipo de processo vamos medir aqui. Para esse outro vai ser aqui, acolá, pá. Então, isso tem que estar definido. Então, está aqui, ó. É preciso definir uma linha base de projetos para a tomada dos registros, para que a base estatística seja adequada aos processos de desenvolvimento da empresa e a metodologia usada em cada etapa. E os templates que eu falei para vocês. Uma metodologia que se preza trabalha com template. Ah, mas a minha metodologia é aquela de cenários. Pô, mas mesmo de cenário, você tem que ter um comportamento que, quando a gente coloca template, se tiver no papel, o registro é melhor. Mas se não tiver no papel, o próprio comportamento é um template, se eu tiver um comportamento padronizado. Nesse caso, vamos supor que a empresa está registrando por cada projeto e ele divide por caso e uso. Ó, eu até mudei aqui. E as fases registradas com os respectivos custos percentuais de utilização do valor total para cada fase. Quer dizer, a gente está usando aqui em cima da fase do PU. Então, o que eu estou fechando? Estou fechando por caso e uso, e para cada caso e uso eu estou usando todo aquele
concepção, não é isso? Elaboração, construção e transição. Então tá aqui, ó, eu peguei aqui, vou definir a baseline. Tá aqui essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa etapa. Concepção, elaboração, construção e transição. Eu não botei nada aqui para não amarrar que isso é para o PU, isso pode ser para qualquer um. E também posso armar aqui por artefatos. O exemplo anterior eu coloquei por artefatos. Para cada momento desses eu vou calcular quem são as pessoas que estão trabalhando, quanto custou, quantas horas elas estão levando e o tempo que aquela etapa toda levou. É importante botar o tempo que cada pessoa levou na tarefa para a gente poder fazer uma estimativa, ter um dado para estimar mais à frente. Eu ainda posso relacionar com os artefatos, objetos, métodos, né, e outros programas. Então eu posso dizer que eu tenho nesse ponto aqui, que eu tenho 3 ponto função, eu tenho 10 objetos. Então eu tenho 0,3 ponto função por objeto e coisas assim, métricas novas a partir dessas coisas que eu meço. Né? A gente já viu que, dependendo do que eu quero saber, eu posso definir uma nova métrica. Mas a linha base tem que estar definida no início, porque senão como é que você vai ficar tomando medidas? Outra coisa que a gente pode ir fazendo é fazer o cálculo de ponto-função integral. Olha só, nessa fase do levantamento, que eu não tinha precisão nenhuma, achei 245 pontos-funções. Aí fui andando, tá? Nessa parte do levantamento eu repeti o cálculo, só que agora não achei 245, achei 205. Ou seja, a especificação aqui está melhor, teve coisas que o cara esqueceu aqui, que me falou aqui. Puxa, vi aqui, ó, o cara já foi com mais precisão, já chutei menos. Eu estou fazendo para baixo, podia ter sido para cima, tá? Deu 190 pontos funções. Puxa vida. E agora 185 pontos funções na minha estimativa, quando eu fiz o meu cálculo. Mas quando eu acabei, eu estava anotando e verifiquei que tinha 180 pontos funções. Bom, então eu sei o seguinte, eu tenho o que eu estimei e tenho quanto eu obtive, eu pego isso daqui, 245 menos 180, dividido por 180, então eu vou ter um erro de 36%. Então nessa fase aqui, quando eu estimo desse jeito, de 36%. Isso aqui é importante, porque numa concorrência que a coisa às vezes não está muito fechada, você já sabe que tem que andar 36% para cima ou 36% para baixo. Aí vai do teu risco também, né? Se você não está muito afim de pegar aquele troço e está com medo do risco, então você vai trabalhar para cima. Se você é um cara que, não, eu vou arriscar e vou ter um controle melhor, eu vou trabalhar para baixo. Agora, se a gente tiver uma base estatística aqui, com o tempo, vai trabalhando melhor essas coisas aqui, né, que eu vou diminuindo esse intervalo. Então o erro aqui foi olha só, como o erro vai diminuindo 13%, o erro aqui já foi de 5%, aqui já foi de 2%. Então é aquela curva que eu mostrei para vocês, né, que a gente, eu acho que eu repeti ela aqui numa transparência, tá aqui. Ó, isso daqui é grande nessa fase, e ele vai diminuindo. Esse 2x e 5x é porque essa curva foi feita pelo Boeing, naquela época bem antiga, e a gente usa como referência só para dizer do erro. Mas se a gente tiver uma base estatística, a gente vai diminuindo ela assim, ó. Então é importante que a gente vá guardando esses dados em relação ao que a gente já orçou, porque aí eu já sei qual é o desvio que eu tenho aqui, e dependendo da fase do projeto, eu já sei o quanto eu estou errando, qual é o delta de erro aqui, qual é o delta de erro que eu posso ter para cima ou para baixo. Claro que com o tempo eu quero diminuir isso. É aquele gráfico, contagem detalhada e o estimado. Aí, ó, esse aqui o cara chutou mal pra caramba, né? Ele teve aqui, na verdade estava aqui, né? Teve um determinado número de pontos de função, ele chutou para cima, né? Botou 500 e na verdade tinha 250, ele errou no dobro. Então é isso que a gente tenta, calibrar isso aqui. É por isso que a gente vai botando fase a fase para a gente ir acertando o pé, vamos dizer assim, né? Essa parte de orçamento envolve sempre risco, a gente está falando de risco. O que nós vamos fazer é diminuir o risco, né? A gente quer colocar isso
com pouco risco, para a gente não se perder muito. É esse que é o grande objetivo. Então, isso tudo aqui, tem risco? Tem. O que a gente tem que fazer? Minimizar. Porque um risco, um chute mal dado pode quebrar uma empresa, dependendo do tipo de contrato, né? Então, naquele exemplo que eu tinha colocado o caso e uso, eu dividi a minha baseline por caso e uso assim, ó. Levantamento de requisitos, modelagem de classe, desenho da interface, diagrama de sequência, implementação da interface, implementação do banco, implementação da sequência, integração do software, testes, implantação, teste de implantação. O que eu fiz aqui, você poderia ter feito numa metodologia Scrum para cada cenário. Nesse cenário eu vou ver isso, vou falar com o usuário, vou pó. Ou, na prototipação eu poderia, nessa prototipação vou fazer isso, depois isso, etc. Vou anotando, que foi o que foi feito aqui, tá certo? Então, ó, aqui eu levei 20 horas, aqui eu levei 8 horas, 32 horas, ou seja, no final eu levei aqui 234 horas. O quanto eu gastei? Olha, quando eu fiz isso daqui, ó, eu gastei R$800 com essas pessoas. Aqui eu gastei 320, 920, 1.280, etc. Quando eu fechei o projeto 100%, eu peguei, vi o total, ó, isso que eu gastei. Então vamos ver, nisso que eu gastei aqui, qual é esse percentual disso em relação a esse total? Qual é o percentual disso em relação a esse total? Então determinei 4,6%, 13,9%, 18,6%. Cuidado, eu estou arredondando aqui, mas a gente normalmente trabalha com 5 casas decimais, tá? Porque quando você está numa concorrência que está falando de 1 milhão, aquela casa decimal vai doer no bolso. Então a gente normalmente trabalha quando trabalha com isso daí, trabalha com 5 casas decimais e arredonda depois, tá certo? Consegui determinar o percentual que eu gasto para cada etapa nisso daqui. Eu fiz isso para um caso de uso, para 2 casos de uso, para 3 casos de uso. Daqui a pouco eu tenho a média, não tenho? Aí a gente usa aquela fórmula que o PMI coloca, de o maior, o menor, mais 4 vezes, dividido por 6, e eu vou ter uma estimativa média. Bom, então olha só, depois de um determinado período de observação, eu posso dizer que a minha tabela, ó, tá assim. Tá assim, ó. Prazo relativo e custo relativo. 8%, pororó, 13%, 17%. E o custo, tá aqui. Então essas tabelinhas aqui é que vão nortear vocês numa concorrência, que vão nortear vocês para dar um orçamento. Que, se eu perguntar assim, quanto você me cobra para fazer os testes desse software? Se o cara não tem isso aí, ele não sabe, vai ser bico, né? Tem que olhar para a lua e mandar uma brasa, né? Então tá aqui, 100% e o percentual. Essa tabela eu vou usar de referência nas minhas contas. Eu vou tornar a lembrar que essa curva de aproximação, ela não é assim, é uma reta. Não, não é uma reta. Sou eu que estou fazendo. Então até aqui, eu posso, olha, nessa fase até 500, eu erro muito. A minha concentração de erro é muito grande. Se eu tiver essa curva aqui, essa parábola aqui, é melhor para mim. Olha, nesse caso aqui, ó, já interessa essa que está em azul aqui, que já pega menos erros. Então eu já sei que meus pontos estão em torno dela, né? Olha, mas nesse pedaço aqui, qual que erra menos? Aqui tem pouco dado, mas ó, essa aqui é a melhor. Não, e aqui, ó, essa aqui é a melhor. Então a gente pode trabalhar com mais de uma curva, a gente pode determinar intervalos e nesse intervalo eu uso um valor, naquele outro intervalo eu uso outro valor, ou seja, funções não contínuas, descontinuadas por intervalos. Então vamos fazer um exemplo. Suponha que você foi convidado a apresentar um orçamento para desenvolver as interfaces que para um sistema que tem 290 pontos funções, distribuídos em 3 casos de uso. Caso de uso 1, caso de uso 2, 3. Então 120, 90 e 80 pontos funções. A empresa deve desenvolver apenas as interfaces. Nesse caso, irá desenhar e implementar. Se a gente olhar na tabela passada, está aqui. Desenho das interfaces e implementação das interfaces. Onde é que está? Tá aqui, ó. Isso aqui isso é prazo. 13,98 do ponto de função, e aqui eu gasto 13,98 do ponto de função.
O prazo relativo, né, peguei logo o prazo é 13,67, 17,09 do custo relativo, e o custo relativo 13,98, 13,98. O prazo de trabalho, então, é, somando aqueles dois, 30,76% do prazo total, e o preço relativo, 27,96% do preço total. Então, a quantidade de esforço que você vai precisar nisso daqui é de 81 pontos funções. Bom, tudo bem, a minha empresa tem 1.500 não sei o que reais por ponto função. Então é pegar isso daí e multiplicar, considerando aquele valor, tá aqui, 1.581, então eu vou saber dar o meu orçamento, ó, 81,09, 581. Eu vou te cobrar 12.288, 122.882 para fazer esse serviço. E qual é o tempo que eu vou levar? Se for em horas, né? Tá caro esse negócio, hein? 103 horas, tá? Então, 103 horas. Como cada dia de trabalho leva 8 horas, né? E a gente não pode considerar que o cara fica o tempo todo trabalhando. Ele vai ao banheiro, toma café, bate papo, atende telefone. Então, de 8 horas de trabalho, na verdade, 6 horas são horas úteis por dia. Portanto, eu vou levar 17,17 dias. Pelo amor de Deus, de novo. Isso é 18, não é? Cada semana tem 5 dias, portanto, eu vou levar 4 semanas e vou levar um mês. Estudo de casos 2. Suponha que você está alocando para um projeto com 10 casos de usos, que foi orçado em R$50 mil e está dimensionado com 320 pontos funções. Você deve alocar um recurso para o caso de uso, desculpe, olha, tem autor que chama caso de uso e outros casos de uso, tá? Caso de usos que está dimensionado com 24 pontos funções, ou seja, esse caso de uso é 24 pontos funções. Determine quanto se pode gastar por etapa, considerando o processo de desenvolvimento anterior. Então, ótimo. Então está aqui, observando o problema, né, de 320, eu vou estar preocupado só com o custo para 24 pontos funções. Se isso aqui era 50 mil, era para 320 pontos funções, eu divido 50 mil por 320, vou ter o custo por ponto função. Multiplico por 24, vou chegar à conclusão que eu só posso gastar R$3.750 nesse caso de uso, senão eu estou ferrado, vou tomar prejuízo. Como eu quero ter um lucro de 30%, eu vou pegar esses R$3.750 e vou tirar os meus 30%, ou menos 30%. Então eu só posso gastar R$2.625. Bom, nada foi dito por prazo, então eu estou supondo aquele prazo anterior de 32 horas. Mas o meu objetivo principal aqui é mostrar a distribuição de custos, né? Como é que a gente vai gerenciar? Então eu já só posso gastar R$2.625. Peguei aquela minha tabela anterior, não sei se vocês lembram, né? Prazo relativo, modelagem relativa, isso aqui é por caso e uso. Portanto, eu apliquei aqui e achei o seguinte, ó. Peguei o dinheiro, né? Peguei o caso e uso, peguei o valor, né? E botei o seguinte, ó. Aqui eu só posso gastar R$224. Nessa fase aqui, só posso gastar R$89. Nessa fase aqui, R$358. Ou seja, eu sei exatamente quanto é que eu posso gastar, ó. Vê aí, ó. Aí, rapaziada, 89,51. Tem que mandar um estagiário fazer isso. Modelagem das classes, entendeu? Porque eu não tenho custo para pagar um analista, para fazer esse troço. Então esse é o tipo de decisão. Quem vai fazer? Quem couber nesse custo. Ah, estourei aqui. Pô, ferrou. Eu vou ter que compensar em algum lugar, mas o custo está aí, não dá para brincar com isso, né? Então acompanhar projeto não é ver se o projeto acabou, não, cara. Não é ficar fazendo, pô, fiz um programa em Java, compilou legal. É isso aí, dane-se. O que interessa no fundo para o cara da empresa é isso aqui, ó. Gastou quanto? Então, a gente sabe que é assim que a gente faz a gerência. Eu posso ter ponto a ponto tudo que eu vou. Então, a organização dos parâmetros de decisão ao longo do processo é fundamental para gerar um sistema confiável de estimativas e de controle, principalmente controle, é ou não é?
e o acompanhamento de projetos em termos de custos e prazos, né? A gente hoje fez um caminhamento, foi andando, né? Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós hoje aprendemos a implantar o projeto, a controlar o projeto. Nós vamos aprender a trabalhar com os dados para, quando eu não tenho o dado, como é que eu faço? E qual é o risco que eu corro? E até a próxima aula e vamos ver se vocês aprendem a ganhar dinheiro e a fazer orçamento, né? E não ficar fazendo só programinha, achando que isso é informática. Até. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.